Olá, crocheteiros e crocheteiras! Hoje eu vou estar gravando o passo a passo dessa casinha, que é a casinha de gengibre. Esses coloridos são todos os docinhos que vai na casa de gengibre. Ela ficou com um tamanho bem espaçoso aqui dentro. A medida dela, ela ficou de altura, ela ficou com 20 centímetros e de diâmetro ela ficou com 42 centímetros, então vai bastante docinho aqui dentro da casinha. Agora eu vou mostrar os fios que eu usei. Eu usei o branco vai um pouquinho mais que o bege. O bege é a cor principal, o bege vai bastante. Precisa ter 2 novelos no máximo para poder fazer, porque as partes vão dupla, então vai bastante desse fio. Eu usei aqui o chantilly e o número dessa cor é 7563. Usei o verde é só um pouquinho que vai. Esse verde é o musgo. E o número da cor é 5398. O vermelho eu usei o chantilly e o número é 3528. O mostarda que eu usei para fazer a janela e o número dessa cor é 7030. Usei o marrom também. O marrom que eu usei foi o brigadeiro. E o número é 7569. Nós vamos usar um pouco também de fibra, de cola. Eu usei a cola de silicone, essa cola para colar. A tesoura para os arremates. A agulha de tapeçaria para costura. E a agulha para crochetar eu usei a número 1. Então, os materiais são esses. Vamos ao passo a passo. Nós vamos fazer 2 bases. A primeira nós vamos fazer e vamos cortar o fio. É a mesma receita as duas. Então, já fiz essa base. Já aqui cortei o fio. Agora vamos fazer a segunda. A segunda nós vamos colocar dentro e vamos pregar as duas juntas. Então, nós vamos usar o fio bege. E aqui nós vamos começar fazendo 7 pontos baixos no anel mágico. Então, não é 6 pontos. Aqui nós começamos com 7 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui os 7 pontos baixos para continuar fazendo. Fiz aqui os 7 pontos baixos. Agora, na segunda carreira, nós vamos dobrar os pontos. Nós vamos fazer 2 pontos em cada um de base. Nós vamos ficar com 14 pontos. Se fosse 6 pontos, nós ficaríamos com 12. Mas como é 7, nós vamos ficar com 14. Então, aqui nós vamos colocar 2 pontos em cada um de base. Finalizei aqui a segunda carreira e temos 14 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos para a terceira. E na terceira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Agora, nós já temos que colocar no primeiro ponto uma marcação. E assim nós vamos fazendo. Já fiz um ponto baixo
E agora nós vamos fazer o aumento. E assim nós vamos fazendo. Um ponto baixo e um aumento. Chegando no final, nós vamos ter 21 pontos. E nós vamos fazer por até atingir 11 pontos baixos em um aumento por toda a volta, ficando com 91 pontos. Agora todas as carreiras serão de aumentos. Na próxima será 2, 3 e assim por diante. E vai fazendo os aumentos a cada carreira. Eu vou fazer todos os aumentos que nós vamos atingir até a carreira de número 13 e o intervalo aqui ficará com 11 pontos e um aumento. Eu vou fazer as carreiras e volto para nós dar continuidade. Já fiz aqui as minhas carreiras de aumento, temos 91 pontos ao redor da peça. Agora nós vamos para a carreira de número 14 e vamos fazer apenas 5 aumentos. Então, nós vamos fazer por 4 vezes, nós vamos fazer 17 pontos e um aumento. O último será de 18 pontos. Então, vamos fazer aqui os 17 pontos. Vim fazendo aqui e fiz 17 pontos, que são os 17 para o primeiro aumento. Agora nós vamos fazer o aumento. Vamos fazer mais 3 vezes de 17 pontos em um aumento. E o último será de 18 pontos em um aumento. Nós vamos ficar ao redor da peça com 96 pontos. Eu vou finalizar essa carreira e volto para nós dar continuidade. Finalizei aqui a carreira de número 14 e temos 96 pontos ao redor da peça. Nós tínhamos 91 na anterior, mas nesta carreira nós aumentamos apenas 5 pontos, então temos 96. Agora a carreira de número 15, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando apenas a laçada de trás. Então, aqui não vai ter aumento, vamos só fazer ponto sobre ponto e pegando a laçada de trás. Eu vou finalizar essa carreira e volto para nós dar continuidade. Então, aqui terminei a carreira de número 15, pegando a laçada, apenas a laçada de trás. Agora, da número 16 até a 33, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Não vai ter aumento nem diminuição. Então, nós vamos fazer por 18 carreiras, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós fazer a emenda. Quem que estiver fazendo a primeira base, vai cortar aqui depois que terminar as 18 carreiras, ó, vai cortar o fio e fazer a segunda. Na segunda,
deixa o fio na agulha para nós prender junto aqui com essa base. Então, vai ser depois feito pontos baixos junto com essa base. Então, vamos fazer. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto para nós prender ali junto na outra base. Então, aqui já fiz as 18 carreiras de ponto sobre ponto. Nós fizemos 33 carreiras no total. Eu fiz assim, expliquei assim as 33 carreiras, as 18 de ponto sobre ponto, para fazer a primeira. Então, a primeira são com 18. Aí, você tá fazendo a primeira, você corta o fio e vai fazer a segunda peça. Na segunda peça, nós vamos fazer uma carreira a menos para poder colocar essa peça aqui dentro. Então, eu fiz aqui as 18 carreiras como se estivesse fazendo a primeira. Essa primeira aqui eu puxei o fio, esse fiozinho aqui para baixo. Então, eu fiz as 18 carreiras, vou desmanchar essa última, que aqui nós fazemos 17. Apenas 17 para daí colocar aqui na primeira peça. Então, vamos desmanchar esse para quem estiver fazendo já a segunda peça. Tá, então, desmanchamos uma carreira. Vamos fazer aqui um ponto, que estamos na marquinha. Agora, nós vamos colocar esse aqui, ó, a primeira peça, nós vamos colocar aqui dentro. Vamos arrumar ele aqui dentro, bem arrumadinho. Esse fio nós vamos fazer aqui, depois nós escondemos ele lá. Então, nós ajeitamos a peça aqui bem certinho. E agora nós vamos prender juntos, com pontos baixos. Então, nós vamos começar certinho aqui. Nós vamos aqui pro primeiro ponto e vamos no outro aqui puxar para fazer a carreira de pontos baixos. E assim nós vamos fazendo até chegar ao final. Uma carreira de pontos baixos para prender os dois juntos. Vamos fazendo. Eu vou fazer aqui essa carreira completa. Quando chegar no final, eu volto para nós finalizar. Vai ficar assim. Então, vim fazendo pontos baixos aqui, unindo as duas peças. E aqui nós já vamos finalizar. Faltam apenas 2 pontos para finalizar. Então, agora nós fazemos esses outros 2 pontos aqui, que é um aqui e outro na outra peça, né? Para nós já finalizar essa parte da casinha. Agora o último. Vamos deixar outra parte lá do outro lado. Aqui achamos. Ó, tá pronto já as duas partes presas juntas.
Agora nós fazemos um ponto baixíssimo, vamos cortar o fio e esconder essa dentro da peça. Agora é só cortar aqui. Tá pronto. Depois é só esconder aqui. E essa parte já tá pronta. Depois vai ajeitando, ela vai ficar meio viradinha aqui, porque depois vai o telhado aqui em cima. Então, ó, essa parte tá pronta já. Depois a gente ajeita bem certinho aqui. Agora que a parte de baixo da casinha já está pronta, nós vamos começar a fazer o telhado. Então, a primeira base do telhado, nós vamos fazer só com o fio bege. A outra, nós vamos colocar uma parte de fio branco. Então, aqui eu já finalizei aqui a primeira base, que essa base vai por baixo. Agora eu faço um ponto à frente, um ponto baixíssimo, e aqui também eu corto o fio para deixar esperando a próxima base. E esse fio nós vamos esconder. Então, essa primeira tá pronta. Agora nós vamos fazer a segunda, e a segunda nós vamos começar com o fio branco. Então, nós vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. Então, vamos colocar os 6 pontos aqui. Então, fiz os 6 pontos baixos aqui. Agora, nós vamos fechar o anel mágico. E a segunda carreira, nós vamos fazer esses 6 pontos baixos. Então, nós fazemos o primeiro ponto e já precisamos colocar uma marcação. Para quem consegue contar os pontos, tem mais habilidade, não tem necessidade. Mas para quem não tem essa habilidade, é melhor marcar para não se perder. Então, já fiz um ponto, precisamos fazer mais 5. 2 pontos. 3 pontos. 4, 5. E agora 6 pontos. Então, fizemos a segunda carreira de ponto sobre ponto. Agora, a terceira carreira, nós vamos dobrar os pontos. Vamos fazer 2 pontos em cada um de base. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, vamos fazer essa terceira carreira dobrando os pontos. Fiz aqui a terceira carreira e temos 12 pontos. Então, nós fizemos 6 pontos no anel mágico e 6 pontos em cima, na segunda carreira, em cima desses pontos de base. Nós fizemos agora 12 pontos, que foi dobrando os pontos. Agora, a quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. E vai ser assim até a carreira de número 16. Nós vamos fazer os aumentos e vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, a carreira, nós vamos chegar lá na carreira de número 15, que vai ser 6 pontos baixos, um aumento, que vai atingir 48 pontos.
e fazemos os pontos sobre ponto na carreira de número 16. Então, vai ser assim, uma carreira de aumento e na próxima ponto sobre ponto, não tem segredo. Que nós fizemos os 12 pontos, vamos fazer ponto sobre ponto, e na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta carreira nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, e na próxima, ponto sobre ponto e assim por diante. Eu vou fazer até a carreira de número 16 e volto para nós dar continuidade. Então, já fiz aqui até a carreira de número 16, nós vamos para a carreira de número 17. Nesta carreira, nós vamos fazer 7 pontos e um aumento. Vamos ficar com 54 pontos ao redor da peça. 3 pontos, 4, 5, 6, 7 pontos. Agora, nós fazemos um aumento. E assim nós vamos fazendo até o final da carreira. 7 pontos baixos e um aumento. Finalizei aqui a carreira e temos 54 pontos ao redor da peça. Agora nós vamos cortar o fio branco e vamos passar para o fio bege. Então, aqui no fio bege, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando a laçada de trás. Aqui eu vou trocar o fio no convencional. Então, aqui nós vamos começar a fazer a carreira pegando a laçada de trás. Vamos fazer essa carreira dessa maneira, de ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo. Pegando só a laçada de trás. Essa argolinha vai ficar. Finalizei a carreira pegando a laçada de trás e essas argolinhas da frente aqui no branco ficou, que nós vamos trabalhar nessas argolinhas depois. Agora nós vamos para a carreira de número 19. Nós fizemos a 18. Nesta carreira nós vamos fazer 8 pontos e um aumento. Nós vamos ficar com 60 pontos. Então, vamos fazer. Eu já marquei aqui aonde vai dar 8 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, onde eu marquei, nós fazemos o primeiro aumento. E assim nós vamos pela carreira toda, pela volta toda. 8 pontos de um aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu segundo aumento. Faltam 4.
Vou finalizar a carreira e volto para nós dar continuidade. Finalizei aqui a carreira de número 19 e nós temos 60 pontos ao redor da peça. Agora nós vamos começar a intercalar uma carreira de aumento e a próxima de ponto sobre ponto. Então, essa próxima nós vamos fazer ponto sobre ponto. Na outra nós vamos fazer aumentos. E assim nós vamos até atingir 96 pontos. Que vai dar até a carreira de número 32. Na 31, nós fazemos 14 pontos, um aumento que vai dar 96 pontos. E a 32, nós fazemos ponto sobre ponto. Então, vamos fazer. Nós fizemos essa anterior de 8 pontos no aumento. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Na próxima, nós vamos fazer 9 pontos e um aumento, e vamos na próxima ponto sobre ponto, e assim nós vamos intercalando da mesma maneira que fizemos aqui nessa parte do branco, uma carreira de aumento e a outra de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas carreiras até a número 32 e volto para nós dar continuidade. Vim fazendo aqui as carreiras de aumento e ponto sobre ponto, e nessa eu fiz até a 31. Eu falei até a 32 para não correr o risco de fazer até a 31 na primeira e cortar o fio. Então, a primeira vai até a 32. A segunda nós fazemos até a 31. E a 32 nós vamos fazer emendando junto a essa peça. Da mesma maneira que nós fizemos a segunda peça dessa parte aqui. Então, agora, quem fez 32 carreiras, a carreira de ponto sobre ponto aqui, pode desmanchar para poder prender aqui. Então, esse nós vamos colocar dentro. A parte branca vai ficar para fora. E aqui, então, nós vamos fazer uma carreira emendando as duas partes, de ponto sobre ponto. Então, é só fazer a emenda das peças, das duas peças. Então, vamos fazer a emenda. Vamos fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui pela volta toda e volto para nós dar continuidade. Então, vim fazendo aqui ponto sobre ponto, falta apenas um ponto para finalizar. Para fechar aqui, nós vamos fazer esse último ponto aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora aqui já podemos cortar o fio, esse fio nós escondemos, que agora nós vamos fazer uma carreira com o fio branco. Vamos puxar para trás, depois nós vamos esconder esse fio. Então, aqui nós vamos pegar o fio branco, vamos amarrar na agulha para fazer uma carreira com o branco. Então, aqui nós vamos fazer uma carreira dobrando os pontos de ponto, meio ponto alto. Então, vamos fazer. Vamos puxar aqui o fio branco. Fazer mais uma
correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, deu meio ponto alto. Agora, no mesmo lugar, nós vamos fazer mais um meio ponto alto, que aqui nós vamos dobrar os pontos. Então, cada ponto de base, nós vamos fazer meios pontos altos. Não é ponto baixo, nem ponto alto, é meio ponto. Então, em cada ponto de base, nós vamos colocar 2. E assim nós vamos fazendo pela volta toda. Dessa maneira, 2 pontos, 2 meios pontos altos dentro de cada ponto de base. Eu vou finalizar a carreira e volto para nós dar continuidade. Então, vim fazendo aqui os 2 meios pontos altos em cada um de base. Agora, nós fazemos um ponto baixíssimo na segunda aqui correntinha, que aqui tem um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui nós fazemos um ponto baixíssimo e essa parte também já tá pronta. Nós vamos depois esconder esse fio, que aqui já ficou pronto. Fica assim. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessas cordinhas. Então, nós vamos, com o fio branco, nós vamos amarrar o fio na agulha para começar a fazer aqui. Aqui nós vamos fazer de vários tamanhos. Vamos começar fazendo com 8 correntinhas. Aqui eu fiz um ponto baixo. Agora, vamos fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos descer fazendo pontos baixos, que vai dar 7 pontos baixos. Vamos fazer até aqui embaixo os pontos. Cheguei aqui no final. Agora, aqui nós vamos fazer dois pontos baixos, um em cada argolinha. Aqui o primeiro, um ponto baixo, o segundo, 2 pontos baixos. Fica assim, depois nós colamos ele aqui no telhado. Agora, nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vamos descer fazendo 3 pontos. 1, 2, 3. Fazemos novamente 2 pontos baixos. Vamos fazendo assim, 2 pontos baixos. Agora, nós fazemos novamente 4 correntinhas.
Fazemos aqui 3 pontos baixos. Dá para fazer mais, fazer com 5, com 7 correntinha, com 6, do tamanho que preferir. E aqui o intervalo sempre será de 2 pontos baixos. Então, vamos fazendo até o final. Aqui agora eu vou fazer um de 8 correntinhas. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descemos fazendo 7 pontos baixos. Então, fiz esse aqui de 8 correntinhas, fiz já os 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer um com 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos descer fazendo 6 pontos baixos. Então, fiz esse aqui com 7 correntinhas e 6 pontos baixos. Ficou um pouco menor que esse. Então, nós vamos fazer assim. Seguindo aqui, esse tem 8 correntinhas com 7 pontos baixos. Esse tem 7 com 6 pontos baixos. Sempre no intervalo, 2 pontos baixos para poder fazer o próximo. E depois desses 2, nós vamos fazer 4 correntinhas e 3 pontos baixos, 2 pontos baixos, 4 correntinhas e 3 pontos baixos, e o intervalo não muda, é 2 pontos baixos. Aí nós fazemos essa parte aqui, que é o maior, depois um pouco menor, e assim vai fazendo de sequência desse modo. Eu vou fazer todo ele aqui em volta e volto para nós dar continuidade. Então, vim fazendo aqui, e aqui sobrou apenas 2 pontos. Então, aqui para fechar, nós vamos fazer com 4 correntinhas. Vamos fazer só um com 4 correntinhas. Então, só para finalizar, nós fazemos aqui com 4 correntinhas, daí os 3 pontos baixos. Três pontos baixos. Agora nós fazemos os 2 pontos aqui. E vamos fazer aqui, ó, bem nesse ponto baixo aqui que nós fizemos o primeiro. Nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora nós vamos cortar o fio e esconder depois esse fio, arrematar bem certinho, porque aqui essa parte tá pronta. E tem mais o fio de onde nós começamos, aí nós amarramos os 2 e vamos esconder depois. Então, o telhado aqui, as gotas no telhado estão prontas. Já arrematei, escondi os fiozinhos aqui. Agora nós vamos fazer um bordadinho no telhado com o verde e com o vermelho. Eu já coloquei o vermelho na agulha. Agora nós vamos bordar aqui no telhado, fazer um bordadinho com o vermelho e o verde.
Então, nós pode fazer maiorzinho ou menor, mas vamos colocar entre meio do vermelho, vamos colocar o verde. Então, é aleatório aqui, pode fazer reto, pode fazer enviesado. Vamos bordando, colocando. Ó, o tamanho também pode variar. Então, vamos fazer um bordadinho. Vou fazer aqui uns bordadinhos. Vou finalizar aqui com o vermelho, depois vou fazer entre meio com o verde. Não precisa ser muitos, mas vai de cada um. Se quiser colocar mais também. Vai bordando. Então, eu vou bordar aqui, vou colocar entre meio o bordadinho com o verde e volto para nós dar continuidade. Então, vim bordando aqui com os 2 fios e ficou assim. Eu coloquei os fios aqui, os 2 no mesmo buraquinho. Agora é só amarrar os fios e puxar para dentro, porque eles são duplo, então o fio vai ficar para dentro. Eu vou amarrar aqui, esconder o fio, volto para nós dar continuidade. Já finalizei aqui, guardei escondi os fios. Agora nós vamos fazer esses doce para colocar aqui no telhado. Então, nós vamos fazer desse modelo 4 doce. Eu fiz 3, falta só um. Então, nós vamos começar com o fio branco. Vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. Fazendo os 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos baixos, agora nós vamos fechar o anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos começar com o branco, fazendo 2 pontos no primeiro ponto de base. No segundo, nós já vamos trocar o fio. Então, nós fazemos aqui 2 pontos nesse de base. O segundo, nós já não vamos tirar da agulha. Agora, nós vamos colocar o fio vermelho e deixar o fio branco. Nós vamos trabalhar com os 2, então o fio branco tem que ficar. Agora, aqui no segundo, nós vamos fazer 2 pontos com o vermelho. Então, nós fazemos o primeiro ponto e o segundo nós vamos deixar na agulha para mudar pro branco. Agora, no terceiro ponto, nós vamos fazer com o branco 2 pontos. Fazemos um ponto e o segundo fica na agulha para mudar pro vermelho. Agora, o quarto, nós fazemos 2 pontos com o vermelho. Sempre fazemos apenas um. E o segundo, nós deixamos para mudar a cor. Então, agora, nós vamos mudar pro branco.
Então, vamos pro quinto ponto e vamos fazer 2 com o branco. Um ponto, o segundo que fica na agulha, finalizamos com o vermelho. Então, já finalizei aqui, puxei o fiozinho aqui atrás, os 2 fiozinhos. E estão todos prontos os docinhos que vai no telhado. Agora, nós já vamos finalizar o telhado. Vamos colar primeiro essas partes aqui para baixo. Colar todas elas aqui, para depois colar os docinhos. Então, eu vou usar essa cola aqui, que é de silicone, mas pode usar qualquer cola, até cola quente também pode usar, para colar essas partes aqui e depois os docinhos. Então, nós vamos colando todas essas partes aqui. Eu vou colar aqui essas partes e volto aqui para nós colar os docinhos daí. Então, vamos colando, puxando aqui para baixo e colando aqui. Passa a cola aqui, puxa aqui, cola também e assim pela volta toda. Eu vou colar e já volto. Eu já colei aqui todas as gotas, ficou assim. Agora, nós vamos colar aqui esses docinhos. Ele vai aqui, nós começamos e puxamos o fio aqui no início. Então, vai ficar dessa forma. O final vai ficar pra frente. Então, aqui nós vamos escolher, como são 4, nós vamos escolher aqui, dar uma dividida no espaço para colar os docinhos. Então, aqui também é com a cola que eu usei aqui. Aqui eu usei de silicone, pode usar qualquer outra cola e colar os docinhos. Então, eu vou colar aqui os docinhos e volto para nós continuar fazendo.